Olá, bom dia, 9 horas e 33 minutos. Chegou a hora de ficar por dentro dos principais assuntos que movimentam a Igreja, o Brasil e o mundo. Hoje é segunda-feira, 27 de outubro de 2025. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, começa agora ao vivo, direto de São Paulo, por isso você confere imagens aí da capital paulista. Tempo fechado agora pela manhã e pode chover à tarde, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Entre os assuntos de hoje, na oração do Ângelus, Papa indica caminhos do que fazer diante de erros. Festa de Frei Galvão atrai milhares de devotos no Vale do Paraíba e campanha faz alerta sobre os perigos do consumo de álcool. Faleceu no sábado, aos 84 anos, Dom José Moreira de Melo, bispo emérito de Itapeva, interior de São Paulo. O sepultamento será amanhã. Dom José Moreira de Melo nasceu em 1941, foi ordenado padre em 1968 e recebeu a ordenação episcopal em 1996. Esteve à frente da Diocese de Itapeva, interior do estado de São Paulo, por 20 anos, até 2016, onde obteve destaque pelos seus trabalhos. Dom José também acompanhou a pastoral operária do Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Foi presidente da Sub-Região Pastoral de Sorocaba e da Comissão Episcopal para Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. O atual bispo diocesano de Itapeva, Dom Eduardo Malaspina, anunciou a morte de Dom José na noite do último sábado. Ele estava internado na Santa Casa da cidade com um coágulo cerebral e complicações neurológicas. O velório de Dom José começou ontem na Catedral de Santana, em Itapeva, e segue até amanhã, quando às 3 horas da tarde acontece a missa ezequial, seguida do sepultamento também na Catedral. Agora nós vamos a Roma, porque o Papa Leão XIV presidiu missa de encerramento do jubileu das equipes sinodais e dos organismos participativos. O Santo Padre também rezou o Ângelus e, na ocasião, pediu perseverança na oração pela paz. As informações com Danúbia Gleiser. Como você disse, da janela do Palácio Apostólico, o Papa Leão XIV rezou o Ângelus com os milhares de fiéis reunidos aqui na Praça São Pedro. Ao refletir a parábola do publicano e do fariseu que foram ao templo rezar, lembrou que o primeiro ostentou uma longa lista de méritos, denotou uma observância rigorosa da lei, mas era pobre em amor. Já o publicano, de uma forma diferente, colocou-se diante do Senhor com a cabeça baixa, pronunciando poucas palavras em que disse: ó Deus, tem de piedade de mim que sou pecador. Ó Dio, abbi pietà di me, peccator. Para o Santo Padre, Jesus transmite-nos uma mensagem poderosa. Não é ostentando os nossos méritos que nos salvamos, nem escondendo os nossos erros, mas apresentando-nos tal como somos, honestamente diante de Deus, de nós mesmos e dos outros, pedindo perdão e confiando na graça do Senhor. Em seu clamor, na oração mariana, o Papa expressou proximidade com a população do leste do México, atingida nos últimos dias por inundações, e motivou a incessante oração pela paz por meio do rosário. Mais cedo, aqui na Basílica de São Pedro, Leão XIV presidiu a missa de encerramento do jubileu das equipes sinodais e dos organismos participativos, que desde a última sexta-feira estão reunidos em Roma para o seu jubileu. Em sua homilia, o Papa disse que na celebração deste jubileu somos convidados a contemplar e redescobrir o mistério da Igreja, que não é uma simples instituição religiosa, nem se identifica com as hierarquias e as suas estruturas. È il segno visibile dell'unione tra Dio. Pelo contrário, afirmou que a Igreja, como nos recordou o Concílio Vaticano II, é o sinal visível da união entre Deus e a humanidade, do seu projeto de nos reunir a todos numa única família de irmãos e irmãs e de nos tornar o seu povo. Chiede il Signore questa grazia. Que o Senhor nos conceda a graça de estarmos enraizados no amor de Deus para vivermos em comunhão uns com os outros e sermos, como igreja, testemunhas de unidade e amor. De Roma, Danúbia Gleiser, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Danúbia. Aqui no Brasil, o dia de Frei Galvão movimentou devotos
em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, neste fim de semana. Informações com Juana Cruz. Dia de Frei Galvão, os peregrinos puderam participar de momentos de oração e de Santa Missa. A Missa das 9 foi celebrada por Frei Valdir Laurentino e é ele que está aqui ao meu lado. Frei, por que o tema da festa deste ano foi com Frei Galvão cultivemos a paz com toda a criação? Porque Frei Galvão, como franciscano que era, né? Ele seguia aquilo que é próprio da espiritualidade de São Francisco, que era o santo pregador da paz. Tanto que nós temos aquela saudação paz e bem, né? Porque, na verdade, tem o seu fundamento em Jesus Cristo. O ressuscitado sempre aparecia aos discípulos dizendo: a paz esteja convosco. E a paz para nós também é aquele sentido bíblico, porque isso ali, a própria expressão que eu usei do Evangelho, né, do ressuscitado, a paz no sentido bíblico é aquele shalom, a paz que vem de Deus, que significa a plenitude de todos os bens. Nesse sentido, Frei Galvão era aquele homem que queria o bem em todos os sentidos para as pessoas, inclusive para a saúde, que é o forte assim da devoção popular, buscar nesse santo um auxílio na saúde, né, nas aflições, buscando, porque quando há uma aflição, quando há um sofrimento, quando há uma injustiça, quando há uma coisa errada, não se tem a paz. E Frei Galvão é esse promotor da paz. Obrigada, Frei. De Guaratinguetá, Juana Cruz, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Após encontro com o presidente americano, Lula diz acreditar em um acordo para a redução de tarifas o mais rápido possível. Quem atualiza esse assunto para a gente é o repórter Francisco Coelho, direto de Brasília. Sidney, esse encontro entre Lula e Trump ocorreu na manhã de domingo no fuso horário de Brasília. Os dois presidentes debateram principalmente sobre a imposição de tarifas aos produtos brasileiros. A partir de agora, os negociadores do Brasil vão realizar uma série de encontros com representantes da diplomacia americana para debater as necessidades dos dois países. Ainda não há uma data para a conclusão desses trabalhos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se disse satisfeito com o encontro e espera uma solução rápida em relação à imposição dessas tarifas. Ele classificou o encontro como satisfatório. Vamos ouvir um trecho. E para que a reunião seja correta e justa, nós temos que começar no patamar zero. Vamos voltar a estaca zero e vamos saber o seguinte: aonde é que nós queremos chegar? E se houver essa disposição do presidente Trump, como ele disse, que tem toda a disposição de fazer um bom acordo com o Brasil, e eu disse para ele que o Brasil tem toda a intenção de fazer um bom acordo com os Estados Unidos, não haverá problema para nenhum setor da economia brasileira e não haverá problema para a relação entre as duas maiores democracias do Ocidente. Eu estou convencido de que em poucos dias nós teremos uma solução definitiva, sabe, entre Estados Unidos e Brasil, para que a vida siga boa e alegre. É assim que eu volto para o Brasil, satisfeito. Depois do encontro, também o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse que Donald Trump elogiou o povo brasileiro e ficou admirado com a trajetória política de Luiz Inácio Lula da Silva. Na coletiva de imprensa, o presidente Trump foi perguntado por jornalistas se havia alguma condição para essas negociações que envolvessem o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Trump disse que gosta de Bolsonaro, que admira a trajetória política dele, que ficou triste com tudo o que aconteceu, mas que essa resposta aos jornalistas, que essa negociação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro não era de interesse da imprensa. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigado, Francisco. A Canção Nova aqui de São Paulo inicia hoje o Cerco de Jericó, período de oração que vai acontecer todas as segundas-feiras até 8 de dezembro. O tema é uma pergunta retirada do livro de Gênesis. Haveria coisa difícil ao Senhor? O evento terá a presença dos padres Gilberto Duarte e Geva Torres, da comunidade Canção Nova,
e Fábio Lima, da Diocese de Guarulhos, além dos missionários Flavinho, Paulinha Gonçalves, Gabriel Araújo e Comunidade Colo de Deus. A missa do Cerco de Jericó vai começar sempre às 7h30 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, que fica na Rua Tamandaré, 355, na Liberdade, região central aqui da capital paulista. Após o intervalo, o governo de São Paulo impõe novas regras para preservar níveis dos mananciais e campanha alerta sobre o consumo de álcool e os riscos à saúde. A gente volta em instantes. Estamos de volta para falar de saúde e bem-estar. Uma campanha criada no Reino Unido incentiva pessoas a não ingerirem bebida alcoólica por um mês. É o Outubro Sóbrio. A ideia é alertar para os riscos causados pelo consumo de álcool à saúde. Sobre esse assunto, a nossa equipe conversou com o psiquiatra Luiz Escoca. Acompanhe. A ideia deste desafio é justamente a tomada de uma autoconsciência de que é possível. Então, eu me comprometo a ficar um mês sem beber. E você vai ver que é possível. E você vai ver o quanto você ganha do ponto de vista de qualidade de vida e de saúde mental. Teu sono melhora, as ideias ficam mais claras, reduz sua ansiedade. Muita gente diz isso. Nossa, eu praticava atividade física, era muito bom. Mas quando eu fiquei um mês sem beber, eu fiquei muito melhor. Aquele mês que eu fiquei sem beber foi muito melhor. Eu mantive não só meu peso adequado, eu desenvolvi muito mais a minha musculatura, tive muito menos ansiedade, dormi melhor. Tudo isso a pessoa consegue. Então é muito importante tomar consciência, mesmo para quem não tem problemas com bebida. Não é? E até para que ela não se torne um problema. O sistema Cantareira, que fornece água a cerca de 9 milhões de moradores da região metropolitana de São Paulo, chegou a níveis preocupantes. Para garantir o abastecimento, novas medidas já estão em vigor. O Cantareira, principal sistema de abastecimento de água da Grande São Paulo, chegou hoje aos 23,8% de sua capacidade. É o menor nível dos últimos 10 anos, quando ocorreu a crise hídrica no estado. E não é só o Cantareira que está em queda. Todos os 7 reservatórios que formam o Sistema Integrado Metropolitano estão em declínio devido à falta de chuva. A média histórica de precipitação no sistema Cantareira para o mês de outubro é de 130 milímetros, mas até agora só choveu metade do esperado. O reservatório já opera na faixa de restrição e a Sabesp só pode retirar 23 metros cúbicos por segundo. Hoje a capacidade total de todos os reservatórios está em 28,3%. Diante dessa situação, novas medidas foram apresentadas na última sexta-feira. A principal delas é a criação de 7 faixas de restrição que já estão em vigor. Em linhas gerais, prevê redução de pressão na rede de até 16 horas diárias e, num cenário mais extremo, a implementação de rodízio. Pelas regras definidas pelo Comitê Estadual de Mudanças Climáticas da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, hoje os mananciais operam na faixa 3, em que a pressão na rede é reduzida em 10 horas por dia. Semana começa com tempo instável em várias regiões do país, mas a umidade relativa do ar pode ficar baixa em diversas áreas. Confira a previsão do tempo para a sua região. Tempo instável no sul, com chuva de moderada a forte intensidade sobre o estado gaúcho e o Paraná. Há possibilidade de temporais, mas à tarde a chuva perde força. No sul do Rio Grande do Sul, tempo aberto. Para o sudeste, tem previsão de chuvas que ganham força à tarde, sobretudo no sul de Minas e no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, pode ter pancadas de chuva no fim da tarde. Nas demais áreas, tempo firme, calor e alerta para baixa umidade do ar. No centro-oeste, chove no Mato Grosso do Sul e no oeste e sul do Mato Grosso, onde pode ter temporais localizados. Já em Goiás e no Distrito Federal, tempo aberto, sol, calor e baixa umidade do ar no período da tarde.
Na região norte, há risco de temporais no Amazonas, Acre e Rondônia. Tem chuva isolada para o oeste do Pará. Nas demais áreas, calor intenso e céu aberto. E no nordeste deve ter pancadas de chuva na costa leste. Entre Alagoas e Pernambuco pode chover forte. No interior da região, calor com queda na umidade do ar no período da tarde. Confira agora os principais assuntos em destaque pelo mundo nesta segunda-feira. Nesta segunda-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse em pronunciamento durante a cúpula do Sudeste Asiático, em Kuala Lumpur, que aqueles que governam Myanmar devem pôr fim à violência deplorável que atinge a população desde 2021 e pediu que se encontre um caminho confiável para a volta de um governo civil. O conflito e o multilateralismo em Myanmar está no centro das atenções da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, ASEAN. O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, pediu aos países membros da reunião que continuem engajados na assistência humanitária a Myanmar. E o presidente americano Donald Trump chegou hoje ao Japão após sua passagem pela Malásia, onde participou das reuniões da ASEAN. Em Tóquio, foi recebido pelo imperador Naruhito, no Palácio Imperial. Trump passará 3 dias no país asiático, onde deve se reunir com a primeira-ministra Sanae Takeichi. Essa é a mais longa viagem do presidente americano deste mandato e será encerrada com uma reunião com o presidente chinês Xi Jinping na quinta-feira na Coreia do Sul. Segundo o Centro de Furacões dos Estados Unidos, o furacão Melissa ganhou força e atingiu a categoria 5 nesta segunda-feira. Ele tem provocado inundações severas na Jamaica, com ventos de até 260 km por hora. A gente volta aqui para o Brasil, porque os 50 anos da renovação carismática católica no Ceará reuniu centenas de fiéis em uma celebração na Catedral Metropolitana de Fortaleza neste domingo. Com louvor, oração e Santa Missa, os fiéis lotaram a Catedral de Fortaleza na tarde desse domingo para celebrar o Jubileu de Ouro da Corrente de Graça, movimento que, ao longo de 50 anos, gerou um legado profundamente significativo para a Igreja Católica no Ceará. A renovação carismática chegou aqui no estado do Ceará 50 anos atrás. E isso foi uma graça, uma contribuição única para a vivência da fé e para a evangelização do nosso povo. Porque através da renovação carismática surgiram tantas coisas maravilhosas na vida da igreja e na vida da sociedade. O legado da RCC em seu Jubileu de Ouro tem sido uma oportunidade para renovar o compromisso com a evangelização e a missão que o movimento representa para o povo cearense. E aqui em Fortaleza, inegavelmente, como também em todo o Ceará, a renovação teve um espaço suficiente, pela ajuda dos pastores, como também de tantos sacerdotes, para desenvolver tudo aquilo que a igreja necessitava naquele momento e, naturalmente, em todos os momentos. São várias comunidades, vários carismas, mas um só espírito e um só destino: chegar ao nosso Senhor Jesus Cristo, buscar mais santidade para as pessoas, para a cidade e para o país. São 50 anos percorridos com alegria, realizações e lutas. Hoje Fortaleza conta com mais de 110 grupos de oração na renovação carismática católica. A comunidade Canção Nova está na capital cearense há 24 anos e recebeu, através da responsável de missão Elane Pires, a homenagem ao padre Jonas Abib por ter sido um dos principais divulgadores da RCC no Ceará. É uma alegria estar aqui recebendo essa homenagem pelo padre, mas também em nome da missão. Para nós é um papel responsabilizante, né? Contemplamos também aqui uma profecia do Padre, por ele ser cheio do Espírito Santo, e essa experiência que precisa estar em nós, transbordar em nós, para que a gente possa continuar perpetuando o carisma. Nós ficamos por aqui. Reveja esse conteúdo em instantes no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Acesse o nosso site e acompanhe outra edição do Canção Nova Notícias, às 15:45 da noite. Obrigado por ficar conosco. Você fica aí, mais perto do coração da igreja, com imagens do Vaticano. Bom começo de semana e até amanhã.